Olá meninos, tudo bem com vocês? Professora Tawane aqui falando. E nessa aula nós iremos fazer a análise da atividade número 6. Bom, a atividade número 6 nada mais do que vai retomar o conteúdo que nós estávamos comentando na aula passada, que é sobre variação linguística, que eu comentei para vocês o conceito. O conceito de variação linguística nada mais é do que as diferentes formas de se usar a língua portuguesa, levando em consideração o seu objetivo, o objetivo que você quer atingir, levando em consideração a questão cultural, regional de cada região vai ter uma forma diferente de falar e vários outros aspectos que eu comentei com vocês. Trouxe para vocês o conceito de variação informal e formal. Então, o que seria a linguagem informal? A linguagem informal é chamada de língua culta ou língua padrão. Está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como a boa pronúncia das palavras, ou seja, a língua padrão, a língua formal, a língua culta, que é a mesma coisa, nada mais é do que utilizar a língua de acordo com a gramática normativa, fazer o bom uso das palavras, de modo que eu não vou poder utilizar gírias, não vou poder abreviar palavras, eu tenho que ter uma postura linguística na hora de falar, não posso falar de qualquer forma. Existem certas maneiras de se falar de acordo com cada situação de comunicação. Por exemplo, numa entrevista de emprego eu vou falar diferente do que eu falaria com os meus amiguinhos. Então, isso tudo vai influenciar nas diversas maneiras de se falar. E a linguagem informal ou coloquial, porque é a mesma coisa, trata-se daquela linguagem que é a que nós utilizamos no nosso dia a dia, aquela que me dá liberdade para falar, igual eu falei para vocês. Se eu vou em entrevista de emprego, provavelmente eu vou usar uma postura linguística diferente, vou fazer uso da linguagem formal. Se eu vou conversar com os meus amigos, com os meus familiares, eu já posso fazer uso de uma linguagem mais espontânea, mais sem preocupar com o bom uso das palavras, e isso seria o que? A linguagem informal. Bom, a atividade que eu trouxe para vocês terão que analisar as duas tirinhas para responder. Observe a primeira tirinha. É uma honra recebê-lo para o café da manhã, senhor. Obrigado. Esses ovos são frescos? Claro, senhor, nós recebemos um novo carregamento todo mês. Então, o que a gente vai analisar na tirinha? Não só a fala, como também a expressão do personagem. Observe que esse personagem, ele tá feliz, ele tá contente de ter que atender aqui um general, provavelmente, pela postura, pelo figurino dele, né? A gente percebe que é alguma pessoa que tem uma certa autoridade. E na letra A diz, observe a expressão facial do Cuca. O Cuca seria quem? O cozinheiro. O que ele demonstra ao general? Então, ele demonstra o quê? Alegria, espontaneidade ao atender, felicidade em receber aquela pessoa ali, esse general, né? Letra B, o cozinheiro, Cuca, está servindo o seu superior, né? Então, qual o pronome de tratamento indicado em relação à hierarquia? Essa é uma questão ótima, pessoal. Observe que o cozinheiro, em relação ao general, ele é o quê? Ele está a um cargo abaixo do general, certo? Então, o general, ele está num cargo acima. Então, ele tem uma postura hierárquica acima do cozinheiro. Nesse caso, a forma que ele vai tratar o general tem que ser com uma forma de respeito. Por isso, ele faz o uso do pronome de tratamento senhor. Esse pronome de tratamento, senhor, ele é um pronome que eu utilizo quando eu quero demonstrar uma relação de respeito para com a pessoa. Não é só usar no sentido de que a pessoa é mais velha, não. Eu chamei fulano de senhor, então porque ele é velho? Não, isso não tem nada a ver. Isso demonstra respeito. Sim, eu posso usar o pronome de tratamento quando eu vou me referir a um senhor de idade? Sim, sem problema. Por quê? Porque não só por questão de idade, mas por questão de respeito, por ele ser uma pessoa mais velha. Então, eu, na condição de mais nova, eu tenho que respeitar, eu devo respeitar essa pessoa, então eu vou fazer uso do pronome de tratamento senhor.
Então, o pronome foi usado aqui para estabelecer essa relação de respeito entre um funcionário e um general. Então, a letra C pergunta, qual é o tipo de linguagem que foi usada pelo cozinheiro? Uma linguagem, o quê? Formal, né? Letra D, por que esse tipo de linguagem foi empregado pelo Cuca? Por que o Cuca usou uma linguagem formal na hora de falar com esse general? Por quê? Vocês vão anotar. Então, na número 2, nós temos de novo uma situação em que o Cuca está lidando com o sargento. O sargento, ele já está o quê? Abaixo do general. O general é um cargo superior ao sargento, certo? Concordam comigo? E a letra A, aí vamos ler aqui, antes da gente ir na letra A. Você não pôs molho suficiente no espaguete. Ah, tá. Agora botou muito. Preciso de mais espaguete. Tudo bem, isso deve bastar. Espera até chegar a hora do sorvete com bolo. Um dos personagens fala. Então, observe que a expressão do Cuca aqui nessa tirinha e nessa aqui são expressões diferentes. Aqui ele tá feliz, ele tá alegre em atender o general. Aqui ele já não tá tão alegre, ele já não tá tão animado, né? Então, a expressão dele é uma expressão assim, mais que não tá feliz de atender essa pessoa. E lá no último quadrinho, a gente observa que ele ficou irritado, sabe? Ele já tinha perdido a paciência com o sargento. E aí, na letra A diz, o que a expressão facial do cozinheiro revela sobre o modo de agir da personagem em relação à situação apresentada? Então, em relação às expressões do Cuca, o que a gente pode deduzir a partir dessa expressão? Qual que seria a expressão dele? É uma expressão que tá feliz? Uma expressão que tá incomodado, tá irritado, tá insatisfeito? E aí vocês vão anotar. Letra B. Qual é o tipo de linguagem utilizado na tirinha? Então, nessa tirinha aqui, nós temos um tipo de linguagem que foi usada, mas que essa linguagem é diferente dessa daqui. E vocês vão retirar palavras ou expressões que provem qual foi o tipo de linguagem usado nessa tirinha. Observe que aqui foi utilizado um tipo de linguagem, que eu não vou falar, vou deixar vocês identificarem sozinhos. Só que aqui já foi usado outro tipo de linguagem. Então, se vocês analisarem aqui, vocês vão encontrar uma diferença. E aí você vai identificar quais são essas expressões que foram usadas aqui, que demonstram esse tipo de linguagem que foi usado e vai anotar aqui na questão. E na letra C diz, o que essa linguagem revela sobre a relação de hierarquia entre as personagens? Então, observe que essa atividade, ela tá trazendo muito uma questão assim, ó, de uso de linguagem em relação à minha posição no trabalho. A minha posição em relação à hierarquia que eu ocupo. Se eu ocupo uma posição superior ou uma posição inferior, né? Então, qual que seria a linguagem usada nessa tirinha? Revela qual que é a relação que ela revela em relação à hierarquia que os personagens ocupam? Aí vocês vão responder.